alguém a fazer uma pergunta sobre oferta de recusa, não é isso? Isso. Qual que é a dúvida? Você quer saber o que que é? É que eu não peguei o que é essa oferta de recusa aí. Não entendi. Eu não entendi o que é a oferta de recusa. A oferta de recusa é o pavio criado no movimento que gera a formação do preço tentando retornar para o lote. Tipo assim, ó. Esse movimento aqui foi arrematado pela venda, certo? Certo. Quando a compra tentar voltar para esse preço, o pavio que foi criado no retorno para esse preço aqui é a oferta de recusa. Quando a oferta de recusa é gerada, você tem uma vela de start. Se ela tiver no terceiro movimento, ela dá uma continuação. Mas essa vela vai defender o retorno do preço aqui. Ela tem que te dar uma resposta. Porque essa vela rompeu esse pavio, que é uma oferta de recusa, porque é a compra tentando voltar para a compra. Aqui está mais bonito ainda, ó. Compra, arremate, isso aqui é uma oferta de recusa, certo? Certo. Aí olha que bonito que acontece no gráfico. Não reverteu, né? Não tinha que reverter, porque foi arrematado pela venda. Uhum. Se não reverter, é uma vela de quê? Start. A retração da venda para dentro dela gera uma resposta. Por isso que você tem essa compra. Essa vela que tem a oferta de recusa, se ela tiver no terceiro movimento, você pega essa impulsão aqui, ó. Você pega essa impulsão porque ela tem um pavio que tem um espaçamento para trabalhar para compra. Você vê até onde está limitado o preço. O terceiro movimento a gente pode olhar na forma micro. Tanto na forma micro quanto na forma macro. Então dá para saber o alvo mais ou menos agora. Então. Dá sim. É que a gente está pegando detalhe por detalhe, mas se você for ver, a gente está somando informação. Mas é bom a live que a gente tira a dúvida, né? As dúvidas já ajudam, né? Sim, sim. É por isso que eu falo, manda as dúvidas de vocês, meu. Principalmente nessa live aqui, que é pra gente passar para os próximos conteúdos, vocês pegando tudo de boa. É porque eu já vi lá no grupo lá de terceiro, após o terceiro movimento, o Marco foi lá, a Carol também põe, aí eu vi, né? Aí, mas a gente não entende. Se a gente não tirar a dúvida, a gente tenta achar, mas é complicado. É bom a gente tentar achar e achar, né? Mas nem toda vez dá certo, né? É verdade. Você é de onde, meu cara? Eu sou de Minas. Ah, dá pra perceber o sotaque mineiro aí. Gente, mas alguém tem mais alguma pergunta aí ou não? Se vocês não tiverem, eu vou encerrar a live. E o posicionamentos, falou posicionamentos, eu não entendi nessas últimas aulas ali da plataforma. Posicionamento a gente vai usar no gráfico como sentido de retorno do preço, tá? Lá no comecinho, eu não sei se vocês lembram que eu falava assim, ó, você tem que ver se tem um pavio dentro da venda para você pegar uma retração para venda. Pavio lá dentro da compra para você pegar uma retração para compra.
Esses pavios, eles representam posicionamento, porque quer dizer que tem uma posição que vai gerar uma resposta a favor dela. Pavio dentro da compra, tem o registro, deslocando, você tem um posicionamento de compra. Essa vela que posiciona é top para você pegar uma retração. Posicionamento de venda, pavio, cenário, a gente vai falar de posicionamento de forma diferente, mas no pavio, o posicionamento está na extensão do pavio, nos primeiros registros. Porque quer dizer o quê? Que um preço está se posicionando dentro de um próximo nível, que é para onde ele vai levar o preço para trabalhar. Esse pavio está dentro de um outro nível de venda, certo? Certo. Esse pavio está dentro de um outro nível de venda. Quer dizer que esse preço aqui vai jogar o preço para venda. Então, para você pegar uma retração no eixo estrutural, você tem essa informação de que o preço está conectado com um outro nível e ali o eixo vai gerar uma resposta em favor do posicionamento do pavio. Esse daí é quase igual aquele vídeo que você mandou sobre como é que é? Institucional? Isso, movimento institucional, é isso mesmo. É. Ó, tudo funciona assim, ó. É liquidez topando liquidez, liquidez movimentando o gráfico para arrematar a oferta para depois gerar demanda manipulada. Funciona assim, ó. Você está no mercado, se você abre uma posição, você não quer que o preço estope você. Então, quanto mais liquidez você tem ali, mais você tem a perder e mais você tem a ganhar. Se você não, para você não perder, você não pode ser estopado. Aí o outro lado do movimento do mercado tem que estopar para poder tirar a liquidez dele. É um tira do outro. Você entra com uma ordem no mercado. Para você ganhar 1 milhão, meu caro, você está tirando 1 milhão de alguém. Então é Certo. liquidez posicionada contra liquidez posicionada. Esse primeiro registro aí, igual que você pôs que entrou na venda embaixo, acho que é bom tu fazendo estrutura, né? Não entendi. Igual esse primeiro registro que você pôs aí do pavio, que entrou lá embaixo no nível de venda. Sempre é bom tu fazendo estrutura antes para entrar. Para pegar a retração? É, Para pegar a retração, você pega na limitação do movimento, né? E na estrutura, é, a limitação do movimento está nos eixos. pois é, mas eu falo assim, o movimento entrou lá embaixo, aí tipo no que é movimento institucional que eu pôs lá, ele não vai trabalhar na hora, vai dar a resposta em que deu esse 2G e essa vela de compra. Deu gap pra caralho, né? Mas É assim, ó. Essa instituição que posicionou aqui, ó, ela vai defender pela estrutura. Olha aqui o que o preço faz. Tá vendo que ela está defendendo? a defesa é em si. Então, A defesa é em cima para trabalhar as ofertas até onde ela criou. É por isso que o preço confirma dentro desse preço aqui e ele pega e vem. certo, certo, certo. Ótimo. Deu mais uma dúvida para tirar. Essa live aqui eu tenho vela muitas vezes. Tem muita informação também, né? Tem muito. Lá nos primeiros vídeos, lá eu lembro que eu falei sobre uma forma de pegar a retração que seria no eixo. Mas É, você precisa de ter essa informação. Posição dentro do nível inferior, né? Um nível que foi trabalhado anteriormente, porque a gente sabe que o preço trabalha retornando para os níveis para trabalhar o futuro da oferta. eu só tava pegando retração
colocar as marcação maior que eu pôs lá no 50%, tudo, eu olhava o trabalho, se formava estrutura, aí eu pegava. Se não fosse, eu não pegava, não. Dava bom ou não? Dá boa demais. Isso é importante. Só não Augusto, sei que dá, é igual quando dá a vela de start, né? Igual você falou. Quando dá, aí não tem jeito, né? A leitura, né? Que mandou o vídeo e dá pra ver. A gente hoje entende, né? Os lóis, né? Aí a vela de start é outra coisa, mas se não for, Vai certinho. vai. Augusto, Oi. o Ricardo pediu para você dar algumas dicas de como operar a véu no gráfico. Temos um Abel aqui, certo? Sim. Registro, certo? Preço que arrematou o registro, certo? A, B, C. Resposta. Mesma coisa. Registro. Preço que arrematou. A, B. Deixa o preço voltar para tu ter resposta. Lembra lá no comecinho que nós falamos do ABC deslocamento? Aonde a gente tinha que ter a resposta do preço? A gente está identificando os registros, a gente está identificando o arremate do registro e a gente está identificando o retorno do preço no preço que arrematou. E dentro da VEL, você vai ter os eixos passados que vai indicar para você as compras que foram arrematadas e quando o preço fizer a entrega perante os futuros que foram arrematados, ele tem que fazer o movimento de reversão. Se você tiver uma VEL de venda, a compra fazendo a entrega, ela vai corresponder no domínio e vai criar o eixo zero. O eixo zero. A mesma coisa vai ser na compra. De todo tiver tem que ter resposta. Se não tiver resposta, dá a vela de start também ou não? É vela de start. A gente tem que pegar essa leitura. Aonde tem que ter a resposta e não tem a resposta é vela de start. A vela de start você tem que ver em que movimento que ela está. E a vela de start é importante para o retorno do preço. A vela de start também é uma vela forte de defesa, certo? Sim. Você falou comigo que é de mais ou menos que tirou que ela é para pegar como ar, ela, certo? A Bel, eu cheguei a operar ela, senão eu só vi o vídeo, mas eu estava em dúvida. Por que que ela dava as respostas? Eu não sabia das respostas, agora eu já sei. Já pegou mais uma visão aí? Já. O que a gente está fazendo é indo somando as informações. Professor, Opa, em relação ao arremate, é, por exemplo, os arremates são nos pavios, por exemplo, a vela verde rompe um pavio vermelho. Se ele romper um pavio verde, aí aquele pavio verde que ele rompe, ele é uma, ele é um futuro da venda também? Igual, é tipo assim, ó. Tipo assim, se tu for olhar na forma micro, arremate é compra rompendo venda
ou venda rompendo compra, certo? Certo, Se você tem essa vela verde, a gente falou que os preços são formados pelos movimentos de arremate, certo? certo, Então, você tem um movimento de arremate de venda, você tem o movimento maior de arremate de compra que formou o preço, e você também tem o movimento de arremate de venda que fechou o preço, certo? certo, O nosso arremate não é compra rompendo venda e venda rompendo compra? Se você tem uma venda aqui e essa compra rompeu, você tem um arremate. Vela verde, certo? certo. Você vai me responder se é a mesma coisa ou não. Agora a vela vermelha, tá? Nessa vela vermelha temos o quê? Um preço de arremate, um movimento de arremate na abertura do preço, o movimento maior de venda que arrematou o movimento de compra da abertura do preço, certo? Certo. E você tem a compra que fechou o preço. A diferença de uma vela vermelha para uma vela verde é que nas velas vermelhas o arremate é sobre um movimento maior, o movimento que formou o domínio. Se for numa vela verde, é sobre um movimento que fechou o preço. Não importa para nós a cor. Se Uhum. arrematou, o movimento de arremate está formado. É compra versus venda e venda versus compra. Não importa para nós a diferença da cor para arremate, porque é sempre retorno do preço para captar as ofertas que tem dentro do pavio que não foi trabalhado ainda. Porque ali é um futuro, entende? Então, o futuro para nós, ele independe da cor da vela. O futuro para nós ele é definido de acordo com o arremate. Por isso que em cima a gente tem zonas de demanda de compra. Não importa se é vela vermelha ou vela verde. Se arrematou para cima, o arremate é de compra. Você só vai ter futuro de venda. É por Quando isso o que preço, aí, quando o preço retorna nesse futuro, tem que ter a resposta. ele tem que ter a resposta em favor do movimento que arrematou o futuro. Ah, sim. Certo? Aí é o mesmo caso. Se não ter resposta, é a vela de start dele. Start. Ah, ok. Agora, a recusa é compra para compra e venda para venda. Com a velinha vermelha na frente aqui, teve recusa nela. Após a taxa dividida aí, certo? Aqui. É, isso. Isso. É um eixo zero aí, né? Quando É. uma recusa, tem que fazer uma resposta de compra. Recusa. Agora eu tirei a dúvida que quero. Thalisson, tirou a dúvida aí, meu caro? Augusto, tem uma outra pergunta aqui eu acho que é da Pamela. Existem filtros para prever quando provavelmente possa acontecer uma vela de start, onde esperávamos reverter. Filtro? Deve ser tipo Gatilho? alguma leitura que a gente faça assim, né, para saber, para prever quando vai reverter, para ver quando vai ter uma vela de start. A vela de start, meu, ela aparece no gráfico e você identifica depois que ela aparece, certo? Quando você está lendo vela por vela, se você pegar uma vela de venda, você sabe que vai dar uma outra vela de venda.
Quando que você vai saber que tem uma outra vela de venda? É quando você tem espaçamento para o preço trabalhar. Se você está o preço criando espaço para trabalhar, você vai ter uma vela de continuação. A vela de continuação é uma vela de start. Agora, no eixo zero, quando tem que reverter e não reverte, pode ser que o cenário passado está te dando informação. Então, o filtro seria observar o cenário passado, no caso. Leitura, né? É. Quando a gente fala que, um exemplo, quando você fala que o preço tem pressão, o preço tem deslocamento, você tem informação de compra na hora que o preço foi criado. O preço que foi criado, a taxa inicial do movimento é importante para nós. Aí acontece o quê? O preço pega e rompe e retorna para dentro do limitador. E ele já tem taxa para buscar? Aí você pega e fala assim, nossa, mas ele está no eixo, tenho que reverter. Não, mas se você observar o movimento passado do gráfico, você tem movimento de falso rompimento e você tem leitura de compra aqui. Aqui era para o preço reverter porque travou na nossa taxa. Ah, travou na taxa, isso gera. Mas a leitura aqui é de compra, porque você tem um espaço para trabalhar até aqui. Você tem o preço dentro do movimento que arrematou, criando informação de compra. Ah, sim, ela tá falando que entendeu. Entendeu mesmo? Esse fruto aí é bom, mas eu achava que não tinha também não. Mas esse é porque voltou pro nível da compra, né? Tinha que reverter, igual você falou, mas voltou pro nível da É, compra, então pode dar mais uma vela. vocês lembram assim que eu falei lá do movimento de nível, no rompimento, falso rompimento? Aí eu criei algum falso cumprimento, mas só no primeiro registro. Tem que dar resposta. Tirando, não sei não. Tem o primeiro registro, né? Isso, O preço rompe e volta, certo? certo. Falso rompimento, não é? É, Aí automaticamente, ó, a compra rompeu, né? Aí depois, é, olha o que o preço está fazendo. Rompe, primeiro registro também ou não? primeiro também. Aí ele pega e faz o quê? Volta, né? Volta, volta. Aqui você tinha a compra até aqui, ó, certo? Certo, Esse pavio fez o quê? Deslocou, aumentou o espaçamento da compra, certo? certo. Ah, por isso que a outra do resposta foi Aí na outra. aqui você não tem um movimento maior de compra para buscar aqui? Tem. Se o preço retorna para dentro desse movimento falso rompimento, você tem leitura de compra. Ué, mas aqui é eixo zero. Então, né? Aí se ele cobrir a oferta, você pega um call aqui, ó. Por isso que às vezes eu pego entrada na metade da vela. Que cobriu o pavio, que cobriu a oferta aí, então é cal. É, porque essa oferta é de E deixar a oferta, né? essa oferta aqui é de recusa, ó. Pois Até, é, mas, até aqui a compra pode vir e fechar. pois é, mas não tem espaço para ir até lá em cima, não tem? Isso. Até onde é que tá aí, ó? A linha até bateu lá Sim, do sim, gráfico. mas aqui não é um primeiro registro? Isso. Primeiro registro não É, é um limitador que joga para baixo? é. Se romper ela aqui, ó, enquanto ele está sendo formado, na hora que ele romper e contabilizar além daqui, na hora que ele bater aqui, aí que você pega para compra. Aí você tem esse espaçamento aqui. Aí só não foi então porque deu esse gap aí. Não entendi. Aí então só não deu essa outra bela vermelha, verde, então por causa do gap. Aqui? É, na frente dele. Na frente Aqui? dela. É, Não, aqui tinha que ser de venda.
Aqui tinha que ser de venda, porque a retração veio do preço que o quê? Arrematou. A resposta de venda é retração. Agora, não é uma vela de start que tinha lá em cima para buscar? É, Você não perguntou assim, ó, por que que não deu uma outra compra para fechar aqui? isso. Foi por causa Porque dessa tinha um resposta. equipamento até aí. É, foi por causa dessa resposta. Mas quando o preço, olha o que que o preço faz. Voltar aqui, ele vai tentar buscar de novo. Aí, para chegar aqui, ele vai ter que fazer aqui primeiro, ele vai ter que deslocar isso daqui. Mas ele não vai chegar aqui sem antes passar por aqui, no retorno do preço. Então, compra, desloca, compra e venda, desloca, venda. Não entendi. Aí, não, pode ter dado um pavio vermelho também, né? Deslocando, não tem importância não, né? Não, não, não tem não. Ah, De não, tá. todo jeito vai ser compra deslocando compra, né? É, porque o pavio que Você pegar o movimento que está ali dentro, vai ser compra e venda desloca venda. certo. Tem mais alguma pergunta? Nu, hoje tem conteúdo com força. No chat aqui não tem, não. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, gente? E eu tô satisfeito. Ó, no próximo mês, ó, então eu vou fechar essa gravação aqui, que eu vou falar com vocês agora sem estar na gravação, tá? Certo.
Tô aguardando. Ali, quanto a Tava mudo, deslocamentos. desculpa. Tava mudo. Começou a falar agora. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, ali, quanto a deslocamentos, pressões, espaçamentos, posicionamentos. Ali, os deslocamentos, então, são os pavios contabilizando além de preços fechados, é isso, né? Isso. Pressões. Pressões são os pavios indo além dos pavios da mesma cor, né? De preferência. Daí, espaçamentos é o espaço que o preço tem para trabalhar. É esse espaçamento que eu não peguei, velho. É assim, ó. Tá cortando o teu microfone. Mas sobre o espaçamento. Vocês estão vendo a minha tela? Tá toda preta. Sim. Quando a gente fala de espaçamento, a gente fala até onde tem preço contabilizado para a oferta trabalhar, ok? Quando a gente fala de espaçamento, a gente vê o movimento atual da oferta tendo espaço para realizar a entrega do preço. Aqui a venda fechou, não tem mais espaço, o preço está fechado. Aí nós temos compra. A gente tem um espaço para compra trabalhar até aqui, para poder fechar o preço, certo? Sim. O que é espaçamento? Por que os pavios podem representar espaçamento, além de pressões? Aqui, você tem um limite de até aonde a compra pode trabalhar na oferta. Aí você tem um novo pavio que vai além, gerando deslocamento. Na volta do preço pode ser pressão para nós, a gente vai falar depois detalhadamente sobre cada um deles, mas a gente explicou por alto. Mas o espaçamento é a diferença de até onde estava limitado a compra para onde passou a nova limitação de até onde a oferta da compra pode trabalhar. Antes a compra poderia trabalhar até aqui, mas agora a gente tem espaçamento contabilizado para trabalhar até a máxima do pavio. Certo? Certo. Mas nessa situação aí, o senhor também pode considerar esse movimento como uma recusa? Tentou sair, voltou para dentro do preço de compra aí? Esse movimento, Não, o da vela de venda lá. Tentou sair, voltou para dentro da compra aí. o movimento de recusa é assim, ó. Quando a gente fala de recusa, a gente fala do movimento que vai buscar o futuro, né?
Mas esse cenário que o senhor está colocando aí, a consideração, é na vela de que fez um E rompimento, que é a defesa? aqui é a nossa oferta de recusa, porque você tem um lote de compra, o lote de compra foi arrematado pela venda, certo? Correto. Automaticamente você tem futuro de compra. O preço pode fechar aqui, pode fechar aqui. Ele gerou um pavio se recusando a fechar a oferta total de toda a compra que tem para ser arrematado. As ordens que faltam para ser arrematadas estão na oferta total, na extensão do pavio. Se ele arrematou e parou fora dali, desculpa, se ele retraiu e parou fora da zona arrematada, você tem uma oferta de recusa. Esse pavio é uma oferta de recusa de fechar todas as ofertas que o lote que o lote de compra que foi arrematado pela venda tem. Tu me mandou uma mensagem sobre a recusa, né? Isso, porque ultimamente eu acho que era o que estava mais faltando se encaixar no ABC aí, que agora melhorou bastante. Quando o preço ele faz essa recusa aí, no caso ele reverte, ele tende a continuar o preço ali. Eu percebi, estava observando muito isso daí. A recusa, então, é quando não fecha os lotes, tem ainda espaço para ainda, tipo espaçamento. É aquilo que a gente falou, né? O pavio, ele tem várias características e de acordo com as características que ele aparece no cenário, a gente nomeia ele, certo? A recusa é o movimento que o preço faz de tentar entrar no lote para trabalhar as ofertas restantes e voltar. Ele está recusando a entrar no lote. Quando ele recusa, ele gera uma retração, um pavio. Esse pavio não importa se é primeiro registro, segundo registro, terceiro registro, se tem deslocamento ou não. Esse pavio do preço que gerou o movimento para tentar retornar para o lote e manteve o preço fora do lote, mesmo que mantivesse dentro, gerou um pavio no retorno do lote que foi arrematado, é uma oferta de recusa. Mas quando o preço faz esse movimento aí, ele tende a dar uma reversão não ali no movimento, terminando abaixo. Aqui, ó, aqui é a reversão, de acordo Entendi. com esse arremate, certo? Porque ele manteve fora aqui, certo? E se não reverter, vira vela de start, então. Isso, aí, isso que eu ia falar. Aí, se não reverter, você tem uma vela de start, e se for uma vela que rompeu a oferta de recusa, também é vela de start. Você pode ter uma vela aqui, ó. Era para ter dado venda e deu mais uma compra, certo? Certo. Você tem as ofertas de recusa, né? Porque tá dentro do lote que foi arrematado. Essa aqui é uma vela de start. Ela vai gerar mais uma vela, tá? As velas de start, ela impulsiona o movimento, ainda mais quando está no terceiro movimento. Começa a reparar isso aí. Eu já reparei que a gara de 2 a 3, se não tiver defesa, a gara 3. Se tiver, a gara até onde a defesa tá. O teu microfone tá dando mau contato, eu acho, meu cara. Tá dando para entender agora? Agora sim. Eu já reparei, se não tiver defesa, a gara até 3 vela normal. De 1 a 2 que tiver defesa, se não tiver, a gara até 3. É de acordo com o espaçamento do preço. Se tiver espaço, se ela fez três e tiver mais espaço para trabalhar, vai fazer mais uma vela. Eu já reparei, até 3. A maioria das vezes dá 3. Muito difícil parar em 2, mas dá. Mas para, quando tem primeiro registro para travar, tem alguma coisa aí, Quem é que tá reverte. falando aí? É o Cláudio? Não, Roberto. Alberto? Ah, tá. É, Você também tá operando bem, hein? É tu que manda lá as imagens lá escritas na mão, não é? é. Ah, tô ligado. Augusto, eu sei que não passou ainda, mas que der um praguinho na live, é, vai para frente tirar que é uma dúvida minha no eixo zero, ou que vai passar para frente, não sei, para pular conteúdo, se der, que ela eu tô pegando. Eixo zero, É, o eixo é zero, porque, o eixo zero para nós na forma micro, olhando de vela para vela, é onde tem a reversão, né? É onde, pois é, é onde o preço arremata
é onde o preço já foi arrematado e ele tem a oferta, e quando o preço trabalha no retorno da oferta futura, você tem a oferta, foi arrematada, então você tem o retorno da oferta você tem o retorno da compra para buscar as ofertas de compra, o futuro de compra. Porque a zona de demanda a gente sabe, né? É Isso. futuro. Se ele for arrematado pela venda, vai sobrar compra. Então a compra vai ter que retornar no futuro da compra. Certo? Certo. Sabe o que é que pega? Eu também outra dúvida que eu vou tirar com você aqui. Quando arremata assim e volta uma velinha que confirmando verde, ao contrário, não foi, arrematou, voltou uma verde que confirmou o movimento, é bem provável que ele desce no conectar. Eu não entendi. Igual aí, ó, a venda arrematou, que eu fiz o desenho, a venda arrematando a compra, certo? Certo. Igual deu essa velinha que fez de recusa. Deu recusa. Pode considerar como esse que eu quero, porque ela não deu. Aí, essa verde que voltou é para confirmar o arremate da venda? Isso. Isso mesmo. Não, entendi. É porque se você levar em consideração a estrutura, o arremate estrutural é quando você tem o arremate do eixo, não é? Isso. Quando você tem um arremate do eixo, automaticamente você forma domínio no gráfico. Abaixo do arremate da zona de demanda, você tem venda. Então, quando você tem a compra tentando sair e voltando, você tem uma confirmação de que o preço está trabalhando no domínio de venda. Aí é por isso que acontece esse movimento aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Eu tava... Você tem Entendi. o eixo aqui, ó. Por que a gente fala eixo zero? Porque você tem um eixo aqui, não tem? Você não tem um movimento Tem. aqui, ó, que sobe e que desce. Você tem um eixo. Isso. Esse eixo zero aqui, ele vai ser para nós como uma taxa dividida. Ele vai determinar o domínio do preço. Acima dele é compra e abaixo dele é venda, de acordo com o arremate. Entendi. Certo? Certo. Uma mensagem aqui no chat. Qual a pergunta? É do Ricardo, ele perguntou assim: quando você fala de trabalhar o preço no espaçamento, quer dizer que o corpo da vela pode chegar até esse pavio mais alto nesse exemplo que você deu? Isso. A oferta, quando a gente fala a oferta atual do preço, é o corpo da vela que está sendo formado. É até onde está sendo levado o valor do preço no momento atual. Quando a gente fala de espaçamento, é interessante o quê? Você saber aonde o preço está limitado. Se o preço entra para dentro de um pavio para trabalhar as ofertas, você tem as taxas do pavio como espaçamento. Se o preço retornar, o espaçamento é a extensão do pavio. Se o preço for trabalhar no sentido do pavio que foi formado anteriormente, é o espaço que ele tem para buscar a oferta dele. O espaçamento está ligado diretamente com limitação de preço. Aonde o preço está limitado, ele não vai trabalhar além dali. Só se ele contabilizar no falso rompimento e tiver estrutura de start de mercado, ou se ele fizer o falso rompimento para depois retornar. Mas a limitação do preço tem a ver com o espaçamento. O preço só trabalha até onde ele está contabilizado. Pelo preço ter se confirmado dentro da compra, você sabe que você tem compra para ser trabalhada até aqui. Você tinha compra para ser trabalhada até aqui. O espaçamento de deslocamento. Se você pegar, há um deslocamento de taxa, diferença de taxa. Tem um número e uma taxa abaixo e tem uma diferença de taxa que dá uma extensão de final para o pavio. Deslocamento é porque foi além e essa diferença é o espaçamento que tem para o preço trabalhar.
certo? Certo. Certo. Gente, eu preciso que vocês entendam isso aqui tudo, porque eu tô montando uma forma de passar um setup para a gente operar o máximo de velas possível. E esses conceitos é tudo importantíssimo. Então, na, igual você falou do eixo zero, então a Vel, então quando a Vel se confirmando, igual a Mara me explicou, a Mara não, esqueci o nome dela agora também. É, quando se confirma a vela abaixo, então o eixo da Vel, quando se confirma no eixo abaixo, é se voltar, por exemplo, igual voltou, é só confirmação abaixo tende a seguir, então. Desculpa, o seu microfone está cortando. Eu entendi, tende a seguir então. Assim, o Abel, por exemplo, igual que passou para nós, você Aham. vai tirar dela hoje ou não? Por exemplo, a Abel deu então, agora eu estou começando a entender pelo erro. Então, quando a Abel e dá a resposta de compra que foi arrematada a Abel e dá a compra, então é só a resposta, se não rompeu o eixo, certo? E pode continuar, certo? Sim. Tá, eu tava com essa dúvida e até esqueci o nome dela agora, senhor. Ela é fera, que eu fico operando em Portão pra nós. Alba, Carol, A Carol, não, é Carol mesmo, né? Fala o sobrenome dela. lá tá Santos, É Santos, a Santos, é isso, Santos. isso. Ela me explicou lá, eu entendi mais ou menos. Ela deu Sou a eu, entrada. sou eu. Santose. Boa noite. Santos é chique, hein? Esse nome aí, ó. Santos. Ô, mas desculpa aí, aqui tá cortando o seu microfone, velho. Ah, tá. Agora Não, sim. mas é que ela me explicou e eu entendi mais ou menos, e agora com esse Zero que me explicando, já deu para entender bem a resposta do preço. Eu queria saber a resposta. O alvo é que tá me pegando, mas aí vai para frente, vai pegando, tá bom. Ó, o Você vai alvo, falar de lotes agora, vai dar para entender o aço-alvo. sim, sim. É porque lá na leitura de nível, a gente falou o seguinte. Lá na leitura de nível, falamos o quê? Que a gente tem um nível, e se esse nível for de compra, pela estrutura que foi criada, quando o preço retorna e se confirma dentro desse nível, a gente tem um alvo maior, que é a taxa final do movimento estrutural. Esse é o nosso alvo maior. Se o preço confirma no nível, ele vai ter que trabalhar além. Então, é por isso que ele busca ou fechar a oferta, dependendo da instituição que está trabalhando, ele busca arrematar a oferta, ou ele busca contabilizar além para criar um novo trabalho, para ter um novo preço para ser criado um novo trabalho. Tá? Isso aqui é um movimento estrutural. Só que isso, essa mesma correlação, a gente usa nas VELs, porque as VELs são preços estruturais. A característica da VEL, não sei se vocês viram lá na live, é que elas têm zonas estruturais, tanto de máxima quanto de mínima. Tanto futuro de compra, tanto futuro na zona de demanda de compra, quanto futuro na zona de demanda de venda. É por isso que a gente pega a correlação de uma estrutura com a VEL, porque a VEL também vai trabalhar da mesma forma. Se você tiver o registro da tua VEL, você tendo os registros da VEL, o preço vai trabalhar do mesmo jeito. E se ele rompeu isso e ficar no corpo, ele trabalha o corpo? Se ele romper isso e ficar no corpo, o corpo é o domínio, certo? Certo. Quando o preço fecha na entrega, ele tem que corresponder de acordo com o domínio da VEL.
Se você tem uma vela de venda, deixa eu limpar tudo aqui. Aqui você Certo, registros são o quê? Zonas de demanda, certo? certo. Esse movimento maior aqui não é um movimento maior de arremate de venda? Sim. Então, toda vez que a compra chegar aqui dentro, os limitadores que tem aqui vai ter que corresponder na venda, porque o domínio desse preço todo estrutural, formado todo por esse preço estrutural aqui, que formou o domínio, que é a VEL, é de venda. Aqui dentro você tem a formação cíclica do gráfico. Aqui dentro você vai ter vela A, vela B. O preço vai ter que romper essas velas, vai ter velas de starts aqui de venda que foram trabalhadas no gráfico para formar esse preço, que precisam ser rompidas para poder fazer um trabalho de compra para ir buscar o registro de compra. Ah, entendi. Não é que tem que trabalhar o corpo. A Abel é macro e o preço dentro do corpo é o micro. Então, E, você olha a forma micro dentro da Abel. tipo assim, ó. Olha isso aqui. Vou pegar uma vela qualquer aqui, tá? Aqui, ó. A gente tem uma vela aqui, não tem? Tem, Consegue ver uma vela aqui, né? certo. Registro. Isso para abrir, né? Demanda embaixo. Isso. Embaixo do registro, se rompeu, é venda, né? Se ele volta para dentro do registro, ele vai fazer compra. Mas o preço que tirou do registro está defendendo aqui em cima. Ah, entendi, Entendeu? entendi. O preço, aqui você tem um movimento maior de venda, mas você tem a divisão de preço aqui, e essa divisão de preço aqui vai jogar o preço para venda. Olha lá, a compra fechou dentro do domínio da VEL, você tem leitura para venda. Aí ele pega e pula dentro da posição que formou mais uma estrutura dentro da venda. O gap do outro. Certo? Certo. Então a vela que arremata vira tipo uma vela de forca, né? Que segura e É a vela que vai te dar a resposta. vai te dar a resposta, Isso. certo? A gente está falando o quê? Que você tem uma taxa, aí você tem um arremate na menor porção do movimento. Aqui tinha que ter uma retração. Aí teve um falso rompimento para dentro aqui, porque o preço está limitado aqui, você só tem como para trabalhar até esse pavio. Certo, certo. Eixo zero tem reversão, não tem? Tem. Em cima do eixo zero você tem compra. Embaixo do eixo zero você tem venda. A posição que rompe o eixo é posição de liquidez que a gente fala, né? É a posição que também vai defender. Então, a VEL, você tem que entender toda a estrutura que ela tem. Mas na leitura macro, VEL é isso aqui. Para você trabalhar com a VEL na leitura macro, você tem que entender do arremate das ofertas. Porque se é o registro da VEL, é como se fosse um registro de qualquer vela num tempo menor. E quando esse registro é arrematado, abaixo dele é domínio. É por isso que você tem. Espera aí que eu estou riscando tudo aqui. Se tu pega essa vela como exemplo, você tem o registro dela, e abaixo do registro dela é venda por causa do arremate. Essas três velas aí atrás que eu pus no meio vermelho, pode fazer uma vela pequena nela? Essa aqui, É, porque tem duas verdes e um aí. aqui, É, não, né? não, não. Ela tem que ter três movimentos, né? Aí a vela, aqui, ó, tá uma velinha pequenininha se você for somar.
Se você for somar, a vela começou aqui. Opa, se você for somar, a vela começou aqui, subiu aqui, certo? Certo. Caiu. Se você for pegar a compra e a venda, vai ficar uma velinha assim, ó. Eita. Vai ficar uma velinha quase que assim. Abriu na compra, foi lá em cima na compra, depois veio na venda, depois foi na compra de novo e fechou acima de onde abriu a compra. Então você tem uma vela de compra aqui mais ou menos desse tamanho aí, nesse formato. Aí se tu for trabalhar com essa vela como referência, a marcação é aonde abriu, a mínima porque está fazendo parte do registro, a máxima porque é o registro e aonde o preço fechou, que é na vela de venda. Se for para tu olhar somente essas velinhas aqui. Aí tu vai trabalhar com uma vela como se fosse essa daqui de compra, por exemplo. Como se fosse uma velinha dessa aqui de compra. Sei. Mas aí é mais complicado, deixa pra frente. Você achou complicado? Ah, é. Não, É. a gente vai pegar detalhadamente aí. Vai ter conteúdo explicando certinho, parte por parte da Vel. Aí vocês vão entender melhor aquela live que está disponível lá. Gente, mas alguém tem mais alguma pergunta? Augusto, falta 1 minuto, tá? Para acabar essa live. Então, ó, se vocês não tiverem mais pergunta, eu não mando outro link, não. Vocês vão ter pergunta? Aí eu já encerro aqui e mando outro link. A oferta de recusa. Beleza, pera aí, eu vou encerrar esse link aqui e vou mandar de novo lá, tá? Beleza.
Gente, então boa noite. Muito bem-vindo aí a mais uma live nossa. Bora começar com as dúvidas. Quem tiver pergunta aí, se começar a ter muitas perguntas, eu vou pela ordem que está aqui aparecendo no chat, tá? Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, meu caríssimo. Ô, Augusto, eu tinha uma pergunta. Eu estava vendo que no gráfico, a maioria das coisas que você ensinou, ela tem uma ligação muito forte com o ABC, certo? Não sei se estou certo ou estou errado. Certíssimo. E eu queria que você me mostrasse sobre o arremate e sobre sobre o que você falou de demandas, uma ligação deles com o ABC. Porque, tipo assim, com o ABC eu aprendo muito mais fácil. A pergunta é essa aí. Show de bola. O ABC é o seguinte, né? A gente tem uma taxa que a gente determina como taxa A. A gente vê o preço trabalhando com arremate sobre essa taxa e a gente vê a resposta do preço após esse arremate, certo? O arremate sempre será o rompimento, né? Sempre será o rompimento de uma taxa. O arremate, para nós, é um movimento estrutural. O movimento estrutural, ele rompe uma taxa. O movimento estrutural, ele rompe uma taxa, ele se confirma fora dessa taxa e impulsiona dentro do nível que ele está. Funciona assim, ó, a gente tem que entender o ciclo da formação do movimento, tá? Primeiro a gente encontrou as taxas estruturais, a gente encontrou as estruturas, depois a gente encontra o arremate sobre essas taxas estruturais, vendo a formação estrutural, dentro de qual estrutura o preço está, a confirmação dele dentro dessa estrutura pelo nível, tá? E a busca da... Você está desenhando na tela? Não, e a busca da oferta futura através das demandas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que todo preço é um nível, tá? Todo preço é um nível. Por isso que eu desenhei esses preços aqui. Esse preço aqui no gráfico, de forma isolada, é um nível. Esse preço de forma isolada é um nível. Esse preço é um nível. É um nível. É um nível. Todos os preços atemporais, que são esses 8 padrões de preços que aparecem no gráfico, tá lá no comecinho do curso, eles são níveis para nós. A gente sempre vai trabalhar olhando o preço, retornando para um nível, se confirmando dentro desse nível, para poder trabalhar nas contabilizações das ofertas futuras aí. Primeiro vocês aprenderam a encontrar as estruturas, certo? Depois a gente vai trabalhar com a relação do preço retornando para essa estrutura. Perfeito. Tá? A gente tem as taxas da estrutura, que estão formados pelos preços. A gente sabe que a junção dos preços nos dá a formação de estruturas. Essas estruturas apresentam taxas para nós, que dá a movimentação do preço, que dá a formação estrutural. E a gente vê o retorno do preço para essas estruturas, as novas estruturas que estão sendo formadas no retorno para dentro dessas estruturas. Tá? Todas as estruturas são formadas através do movimento de arremate. Esses movimentos de arremate vai nos dar resposta de confirmação que o preço voltar para dentro dessas estruturas ou confirmação de que o preço vai se manter fora dessa estrutura, automaticamente se mantendo dentro de um outro nível de compra para ir buscar. O mercado é cíclico, tá? O preço entra no nível de venda, se confirma no nível de venda e vai buscar trabalhar as ofertas aí que estão contabilizadas pelo surgimento das demandas, que são os pavios que estão surgindo. Foi essa a tua dúvida a respeito da demanda, tá? O que acontece? O movimento cíclico do gráfico é estrutura de compra ou estrutura de venda. Só que a gente tem a quebra da estrutura. Quando há a quebra da estrutura, a gente tem os movimentos de falso rompimento, que é quando o preço sai de um nível. Vamos pegar esse preço como exemplo. Dentro do próprio preço, a gente tem uma estrutura, certo? Quando o preço trabalha rompendo essa estrutura,
automaticamente esse movimento que está rompendo o nível, todo preço é um nível, a gente está tendo um arremate. A taxa que ele arrematou, confirmação, fora do nível, automaticamente dentro do nível de compra, porque o preço é escalonado. E a confirmação dentro do nível nos dá um alvo futuro para onde o preço tem que trabalhar. O preço sempre vai ter um futuro para buscar. Esses alvos estão dentro dos níveis aonde o preço está se confirmando. Vocês entenderam essa explicação aqui? Eu vou mostrar isso no gráfico. Eu preciso que Entendi, vocês digam para mim que vocês entenderam isso aqui. entendi. Não, sério. Agora é louco, top demais. É porque no começo a gente estava praticando encontrar a estrutura, certo? Temos a estrutura, certo? O preço arremata saindo, o preço faz a estrutura se confirmando dentro das estruturas formadas, automaticamente ele vai buscar as taxas da estrutura. Vocês têm que entender esse ciclo. Vocês têm que encontrar a estrutura no gráfico passado e ver o preço trabalhando, formando novas estruturas perante essas estruturas que vocês encontraram no gráfico. O movimento cíclico do mercado é, você tem a estrutura, aí o preço rompe, você vê a estrutura se confirmando fora das estruturas passadas, automaticamente dentro de novas estruturas, ou você vê o preço voltando, formando uma estrutura, se confirmando dentro das estruturas passadas e indo buscar as máximas das estruturas que vocês encontraram. O que vai impedir o preço de voltar para essas estruturas? Os nossos arremates sobre as taxas fortes do ABC. Como que tu vai olhar isso? Eu vou explicar aqui de uma forma, da forma micro, tá? Que depois vocês conseguem encontrar na forma macro, que é quando a gente trabalha em times menores, 15, 10 segundos. A gente sabe que cada movimento é uma taxa, certo? Essa taxa é a do primeiro movimento, essa taxa é a do segundo movimento e essa taxa é a do terceiro movimento. Por essa estrutura, a gente tem que esse movimento, que é o terceiro movimento, arrematou uma taxa. Automaticamente, o movimento de arremate vai defender. Então, aqui eu tenho meu ponto A. O preço que está retornando para o nosso ponto A é o nosso preço B. A resposta do preço B em cima do preço A será o nosso preço C. Então, todas as estruturas têm essa característica própria. Ela tem a taxa forte, que a gente tem que usar como referência, a taxa de arremate e a taxa de retorno do preço. A partir daí, você consegue entender o ABC. O ABC, ele forma as estruturas e o ABC nos dá a confirmação de movimento. A estrutura em si é um ABC. O primeiro movimento, ele está arrematando alguma coisa. O segundo movimento, ele está se confirmando fora dessa taxa que foi arrematada. O terceiro movimento, ele vai arrematar a taxa de correção para poder impulsionar. Esse é o nosso ABC, né? Ou você tem a taxa que foi arrematada, você tem o retorno do preço rompendo, automaticamente você tem uma força aqui, e você tem o segundo movimento se confirmando abaixo da taxa que foi arrematada. Aí você tem uma nova formação de estrutura de venda. Saber ver as estruturas no passado do gráfico, como eu passei para vocês treinarem, é importante para vocês entenderem isso. Todo preço é um nível, certo? Certo.
todo preço é um nível. Mas como a gente está falando de estrutura, você vai pegar um nível como um movimento estrutural, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura de venda. Mas olha a resposta do preço. O preço rompeu a estrutura de venda. E rompeu o nosso eixo, né? Eixo é a junção dos dois movimentos. Final de um movimento, começo de um outro movimento. O preço rompeu. E depois o preço retorna. Fazendo o quê? Estrutura de compra. Para dentro de um movimento de compra. Aí o que que tu tem que ver? Qual o preço que rompeu o nosso eixo? Essa vela aqui, certo? Certo. Aqui a gente tem o eixo, certo? Taxa A. Preço que rompeu a nossa taxa. Aqui foi esse, né? Eu falei que foi o da frente, mas não, foi esse aqui que rompeu. Preço que rompeu o nosso eixo. Automaticamente o nosso preço B. E aqui a gente tem o preço C, que expira dentro do preço B, o preço da resposta de venda, porque esse preço B é um preço de arremate que arrematou a estrutura, arrematou o eixo. Esse é o nosso ABC. Ficou claro? Ficou, e essa vela pequena na frente vermelha foi também uma confirmação dentro da estrutura passada, né? Essa vermelha? Não, a próxima. Essa Isso. foi uma confirmação dentro do eixo, né, da estrutura. Aqui tem um segundo movimento da estrutura. É por isso que depois sobe. Isso. Vocês têm que entender assim, ó. A gente tem a estrutura, né? O domínio estrutural, que é a extensão do segundo movimento, é uma confirmação. Tá? Então, se você tem uma taxa e você tem um domínio estrutural formado no retorno para a taxa, você tem uma confirmação de que o preço está dentro de um movimento e de que ele vai buscar esse movimento. O sentido de formação de movimento é esse. O que vai impedir dele buscar esse movimento? Os preços que arremataram os nossos eixos. Certo? Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta aí? E dá para saber quando é falso rompimento? É, tipo assim, você sabe aonde tem que ter a retração, né? A retração está no limite do movimento. O que é o limite de movimento? É onde acaba o movimento, onde está contabilizado a última taxa do movimento antes de houver a reversão, certo? Sim. Então, o preço está limitado no eixo. Ele tem que chegar no eixo e contabilizar, né? Ele tem que chegar e retrair. Se ele romper, aqui tem que ter um falso rompimento. Se não houver um falso rompimento, é uma retomada de mercado, porque você tem que pegar essa leitura de ciclo. Aonde o preço está limitado, ele tem que voltar. Se acontecer dele romper, você identifica o falso rompimento. Agora, você saber a hora que vai romper, vai ter umas coisas a mais que a gente vai poder ver aí. Mas você tem que esperar esse movimento acontecer. Para o preço romper, ele tem que respeitar a limitação do movimento e contabilizar além, criando oferta, criando pavio. Aí ele tem preço para ser trabalhado além de onde o movimento está limitado. Quando ele trabalha criando ofertas, automaticamente ele rompe e aí você tem confirmação dentro de outro nível estrutural. Aí sim ele vai buscar aqui embaixo. Mas o preço sempre se limita nos eixos, tá? Se o preço subir aqui, ó, tem que ter uma retração aqui. A gente falou isso lá nos primeiros vídeos, certo? Você lembra? Onde que tinha que pegar a retração? Se não acontecer a retração, tem que acontecer um falso rompimento. O preço tem que retornar. Se o preço não retornar, a sua leitura está certa, meu cara, é porque é retomada de mercado.
automaticamente essa vela vai se tornar uma vela de arremate. Vai se tornar uma vela de start. Automaticamente essa vela vai pegar a força do movimento. Aí a gente tem o deslocamento de força, que a gente tem também o deslocamento por ABC. Se você já sabe encontrar as estruturas e sabe dentro de qual estrutura o preço está trabalhando, você sabe aonde tem que haver a limitação do preço. A limitação do preço está na taxa máxima do movimento. Que é o limitador, não? É um limitador do movimento, tá? Você tem o primeiro movimento, certo? Você tem o segundo movimento, certo? E você tem o terceiro movimento, certo? Se o preço estiver dentro desse movimento, aonde que está o limite do preço? Aqui. O preço está dentro desse movimento, aonde que está o limite do preço? Aqui. O preço está dentro desse movimento, aonde que está o limite do preço? Aqui. Se o preço está dentro desse movimento e vai trabalhar, ele vai buscar o limite, entendeu? Isso daqui automaticamente se torna um alvo para nós. No limite do movimento, que é a última taxa dele contabilizada, seja no pavio ou seja no preço fechado, tem que haver a nossa retração. Ou então o que a gente chama de deslocamento, que é o preço está fechado e você tem uma nova oferta criada além desse movimento onde era para ser a limitação. O que é o primeiro registro? O quê? O que é o primeiro registro? Primeiro registro, toda vez que você tiver um preço fechado e aparecer um pavio perante a ele, depois dele, você tem um primeiro registro. Toda vez que você tiver uma reversão e os pavios que aparecerem serão os primeiros registros. E qual que é a importância dos primeiros registros? Eu não falei assim, isso tem que ir para um movimento para buscar o futuro. Os primeiros registros são limitadores, tá? São eles que vão impedir o preço de ir buscar esse futuro. Você tem reversão. Você tem reversão. Você tem primeiro registro de compra na compra. Você tem primeiro registro de compra. Primeiro registro de venda na compra. Nesse preço aqui, ok? Você tem um preço fechado, você tem um primeiro registro também. Você teve uma reversão de compra, o preço está na compra, teve uma reversão, você tem o primeiro registro de compra na venda e tem o primeiro registro de venda na venda. A gente entende, a gente já entendeu como que funciona o ciclo de formação do movimento, certo? Para o preço vir buscar essa taxa, a gente sabe que é o nosso alvo. Se o preço estiver saindo depois desse primeiro registro, o que vai impedir do preço buscar essa taxa vai ser esse primeiro registro. Aí o preço vai ter que se confirmar, rompendo o nosso limitador, para poder ir buscar o nosso alvo. Os primeiros registros são limitadores. São eles que vão impedir do preço fazer esse movimento. O preço está fazendo estrutura. Ele chegou no primeiro registro, esse primeiro registro vai impedir o preço de continuar a buscar esse futuro. Os primeiros registros são limitadores, do mesmo jeito que as taxas divididas. Um exemplo, você tem um primeiro registro de venda aqui, de venda na compra. Esse pavio, certo? Sim. O preço para voltar para a estrutura de compra, aqui a gente não tem uma estrutura de compra. A gente não tem uma estrutura de compra aqui. Uhum. Aí depois que foi criado isso, você tem primeiros registros, certo? Certo. O preço não tem que entrar nesse nível para buscar aqui. O preço tem que fazer isso, ó, entrar nesse nível, se confirmar aqui, para poder vir buscar aqui. O que que vai impedir dele fazer isso? Os primeiros registros, tá? Os primeiros registros é uma forte taxa para você usar como A. Porque você sabe que ele vai te impedir, ele tem um limitador. O preço que rompe ele adquire a força. Então, automaticamente, esse preço aqui também vai impedir o preço de voltar. Aqui o preço tentou voltar, ó. Mas olha onde está o limitador aqui. Ou melhor, olha onde que está a força que impediu o preço de voltar. Por quê? Você tem o primeiro registro
e tem o preço que arrematou esse primeiro registro. Certo? Aí você tem uma outra estrutura de compra lá atrás. Você tem esse primeiro registro aqui. O preço vai ter que romper esse primeiro registro. Essa vela que arrematou vai tornar a defesa também. A mesma coisa, ó. O preço vai jogar para baixo. Por quê? Isso aqui é um preço que está saindo de uma estrutura de compra. Ele arrematou o eixo da compra, automaticamente a força está aqui, automaticamente ele criou um limitador aqui, que vai impedir o preço de voltar para aqui, e o preço que arrematou aqui vai também defender, impedindo o preço de voltar para aqui. É por isso que você tem essa retração e essa reversão. Pode falar. Ô, Augusto, quando você fala voltar, é voltar, ela tem que voltar e se confirmar. Ela tem que voltar em corpo e fazer uma confirmação acima do pavio do primeiro registro? Tipo assim, ó, os primeiros registros, eles são limitadores, porque ele fala onde está o limite do nível, né? O que que é? O preço tem que voltar para dentro desse preço. Isso aqui é um preço, certo? Desde aqui até aqui. Certo? O preço tem que fazer o quê? Ele tem que voltar para dentro desse registro e se confirmar. O que que é uma confirmação? A estrutura, na forma micro, é isso daqui, ó. Você tem um preço de compra, e um outro preço de compra, certo? Isso daqui não é uma estrutura? Uhum. O segundo movimento, além dele ser uma correção, ele é uma confirmação. O segundo movimento da estrutura, ele nos dá uma confirmação, porque a gente está vendo aonde está sendo formado o domínio do preço. Então, se você tem um preço para onde ele tem que voltar e você tem uma confirmação dentro dele, ele vai buscar. O que vai impedir é o que eu falei, os limitadores e os preços que arrematarem esses limitadores. Tá? Na forma micro, de preço para preço, né? Dois preços de compra. Na forma macro, você pode ter um preço de compra, vários preços de compra. Você tem vários preços de venda. E depois você tem vários preços de compra. Encontrar as estruturas, eu sempre falei desde o começo, é importante para você entender o domínio da estrutura, aonde está formando o domínio, tá? Se você vir aqui, a gente tem esse movimento. Agora, essa estrutura fez o quê? Domínio de rompimento, ó, se confirmou abaixo, tá vendo? Ó? Olha onde que está a confirmação dela. Automaticamente, ela se confirmou fora desse nível. E automaticamente, ela se confirmou dentro do nível de venda. Aí o preço cai. Então, o domínio estrutural, ele pode ser encontrado de preço para preço, né? Preço para preço, ou de movimento para movimento, que seria isso daqui. Olha aqui, olha o preço fora. Olha o preço fora, mano. Olha onde está fazendo o domínio aqui. Fora do movimento. O preço vai cair. Então, você tem que saber encontrar a estrutura de forma macro e de forma micro, tá? E em seguida ver aonde está sendo formado o domínio. O domínio está se confirmando fora do eixo. Você tem confirmação de leitura. Aí tá tudo, meu. Tudo que foi passado até hoje. Estruturas passadas, estruturas que estão sendo formadas no preço para buscar os futuros, além dos arremates. Ô, Augusto, Pois não. deixa eu te falar uma coisa aí que eu notei no gráfico. Assim, às vezes eu tenho dificuldade nessa parada de saber aonde é o movimento de start dela. Porque às vezes tem várias, tipo assim, um movimento de alta tem várias correção e impulsão. Mas, tipo assim, um movimento que vai assim, dando correção e impulsão muitas vezes. Eu fico com dificuldade de saber aonde é o start desse movimento, entendeu? Porque às vezes ele prolonga muito assim aquele movimento de correção, impulsão, start, entendeu? Várias vezes num grande movimento. Dá um exemplo aqui. Nesse movimento aí esse movimento de compra aí. Aqui? Isso. Tem várias, tipo assim, na forma micro, tem vários movimentos de correção
e impulsão aí dentro desse movimento. Aí, como eu sei que é um movimento de start, é onde ele recomeça o movimento de start dele aí dentro desse movimento, Aqui, certo? isso. Isso, tipo assim, contando essa pernada de compra inteira aí onde você botou a seta, começando desde lá de baixo. Aqui. Não, Primeira não, mais coisa, embaixo. Contando a de baixo aqui. também, aonde, isso. Juntando tudo, isso, juntando tudo. O movimento de start é sempre aonde vai começar a compra. A compra começou aqui, o movimento de start vai até onde tem correção. A correção não está aqui? Uhum. Esse é o Certo. movimento de start. O nosso movimento de impulsão não é o movimento que rompe o eixo? Esse é o movimento de impulsão. Isso somando vários preços. Vou te mostrar de preço para preço agora, tá? Certo. Quem que está falando? É o Júnior? Isso, sou eu mesmo. De preço para preço, a gente não tem um nível? Por que que o meu nível é aqui? Porque a nossa correção não está aqui? Start, correção, impulsão, certo? Certo. O movimento de start não tem que romper aqui? Uhum. O movimento, a vela que arrematou está aqui. Mas esse movimento começou aqui e ele vai até onde vai ter a correção. Essa é a vela que arrematou o nosso eixo. Mas o movimento de start é sempre onde começa a compra. A compra vai começar sempre onde vai terminar a venda. O nosso movimento de venda não está desde esse pavio até aqui embaixo? Sim. No final desse movimento, teve a reversão, você tem o começo do movimento de impulsão de novo. Sim, entendi. Consegui compreender agora. Ajudei você, meu caríssimo? Muito, muito. É porque eu ficava muito com essa dúvida aí quando eu pegava uma pernada muito ampla aí, eu tinha muito movimento dentro dela, eu ficava com essa dúvida, mas agora esclareceu aí, ficou certinho. Bom, a gente sempre tem que ter essa referência, tá? Depois a gente vai ver mais um pouco de os preços de arremate que estão dentro desses pavios aqui, ó. Mas isso daqui é numa forma macro que vocês têm que ver. Depois eu vou te fazer, vou ensinar para você como é que você vai ver isso dentro de um preço só. Porque dentro desse preço aqui, ó, a gente tem um movimento de compra. Se o preço arrematar a compra, quer dizer que você teve um arremate. É por isso que aqui você também tem uma estrutura numa forma micro, porque aqui dentro você tem compra. Esse preço arrematou a compra. É a mesma coisa que você pegar aqui, você tem venda e esse preço aqui arrematou a venda que está aqui. Gente, vai acabar essa live, esse tempo dessa live aqui, eu vou mandar o link para vocês de novo, tá? Pronto, quem é que estava falando aí? Sou eu. Sobre a conexão, que eu vi que você falou sobre isso numa aula lá de ABC topo e fundo. Eu queria mais ou menos saber direito, que a conexão praticamente é igual a véu, né? Que é tipo a transferência. Mas só que naquele caso, você mostrou tipo uma vela se conectando com a outra vela e fazendo a continuação até chegar à taxa da vela do C. Então eu queria praticamente, tipo, basicamente saber mais ou menos como que eu sei que uma conexão tipo de pavio com o corpo vai causar a continuação, sendo que ela está numa taxa que pode fazer a reversão, e como que eu posso saber que ela vai fazer essa conexão, mas vai ser uma transferência. Eita, mano, pior que agora você me bugou. Repete de novo a pergunta. É assim, tipo transferência, sabe a transferência, né? Eu já falei de Aí transferência já ou não? Não, né? eu, eu vi você fala numa live lá, que você colocou nas aulas de live, que eu acho que era uma live do particular, do seu mentoria particular. Sim. E tipo assim,
essa da conexão é praticamente essa da transferência, só que a transferência eu vejo que é praticamente dois pavios. A da conexão não, a da conexão é tipo um pavio se conectando em um corpo de uma vela que deu continuidade. Mas é igual uma transferência, tipo o mesmo movimento, o mesmo movimento que uma transferência, só que ela dá continuidade. Mano, é tipo assim, ó. Você pegar a entrada só porque o preço se conectou com o lote passado é errado. Você tem que ver se o preço que se conectou com o lote passado está formando estrutura, domínio dentro do lote para onde ele está voltando, para dentro do movimento. Aí ele segue. O preço só ter o pavio dentro da compra não quer dizer nada. É uma conexão, mas a conexão tem que ter uma confirmação. Ah, então é confluência, né? É leitura, né? Deixa eu achar aqui um exemplo pra você. Augusto, eu acho que eu lembro desse caso, dessa aula de ABC de topo fundo. A situação era a seguinte: eram duas velas de venda, era uma estrutura de venda que é rompida por uma vela de compra. Só que aí no retorno, a velinha que se forma depois da de compra, ela se conecta ao pavio dessa estrutura anterior. E aí você até fala assim: essa estrutura ela puxa o preço. Um exemplo, ó. Olha um exemplo aqui. A gente tem esse preço aqui, certo? A gente tem esse preço, certo? Certo. Esse Certo. preço aqui se conectou, certo? Certo. Mas teve confirmação? Esse preço É, aqui, esse preço aqui se conectou, certo? certo. A nossa confirmação não é o domínio da estrutura dentro do preço para onde ele tem que voltar? Era o que eu estava explicando no começo, ó. Ao domínio lá dentro do preço. Aqui caiu. Fazendo o domínio dentro do preço, aí ele vai buscar o futuro. A conexão é Entendi. uma informação de que o preço está tentando voltar para o nível das ofertas onde ele foi contabilizado e criado anteriormente. A confirmação é a nossa certeza de que o preço vai voltar para trabalhar essas ofertas. Aqui, Ne- aqui, conectou, certo? Certo. Não tem confirmação aqui? Nesse caso, teria que ter confirmação. Só É, que mas lá naquele vídeo, tipo assim, você viu a conexão e você já enxergou que aquela conexão ia puxar. sim, sim. Eu sempre, mano, sempre vou falar uma coisa para vocês. Eu tava até falando isso aí com não lembro com quem que estuda mecânica comigo. O passado gráfico é muito importante. Ó, olha o preço aqui. Tem esse preço de compra. Aí aqui você tem o quê? Domínio fora da compra, não tem? O preço ficou É, aonde? Dentro do domínio, tá vendo? sim. Se Ah, esse sim. preço tivesse arrematado o domínio, ele ia fazer o quê? Confirmar para vir buscar. Então, olhar os domínios das estruturas que rompeu e os domínios das estruturas que está voltando para dentro de um preço é importantíssimo, certo? Entendi, então. Entendi. Quando eu estou operando, eu já vi isso daqui tudo. Se ele tivesse ali finalizado com o corpo um pouquinho mais ali acima, será que é confirmação? A confirmação seria se o preço rompesse o eixo estrutural que arrematou aqui. Porque aqui você já tem estrutura, mas a estrutura fez o quê? Domínio abaixo do domínio que arrematou. Consegue ver uma estrutura aqui dentro das compras? Ali, sim, sim. Ó, nós não temos um domínio aqui. Esse domínio está onde? Dentro do domínio da Abaixo. venda? Abaixo, né? Abaixo do domínio da venda, o preço está dentro do domínio da venda, que arrematou o nosso nível de compra.
certo? Ah, então é Esse isso, preço então. podia ter o Então, pavio até aqui em cima, mas o corpo dele fechando dentro do domínio é para baixo que ele tem que cair. Vocês lembram que eu falei para vocês do futuro? Todo preço, todo pavio é um futuro. Quando ele é arrematado pela venda, você só tem compra até o pavio aqui, ó. A retração ficando aqui abaixo te dá uma confirmação de queda. A estrutura fazendo estrutura dentro do domínio que arrematou é confirmação de queda. Aí, se você tiver uma oferta aqui embaixo, ixi, mano, você tem demandas de venda. Aí você entra tranquilo. Tem que somar. Se você entender parte por parte, você vai ver que é simples. Essa velhinha atrás, que o Tacavete marcou, ela é primeiro registro também, né? Não? É um primeiro registro, um limitador, né? Que foi arrematado por essa vela aqui, ó. Tá. Uma loira de primeiro registro e essa daí tá top. Certo, meus caríssimos? Augusto, eu mandei no grupo o exato momento que você dá a aula, a aula de topo e fundo, que você fala dessa vela que ela puxa, né? Como se a estrutura puxasse. Se você quiser dar uma olhada, eu mandei no Telegram. É porque ali está no topo e tem um limitador também. Depois a gente vai falar de como que o preço trabalha pegando os limitadores, tá? O primeiro registro, igual rompeu com a estrutura, ele fica mais forte ainda que não voltar nele, né? Quem arrematou fica forte demais. O primeiro registro é sempre o limitador, né? O limitador é ou vai trabalhar daqui para cima ou daqui para baixo. O limitador é um eixo. O limitador nada mais é do que isso daqui, ó. Esse eixo aqui, ó. O preço vai trabalhar daqui para baixo ou vai trabalhar daqui para cima. O limitador nada mais é que o eixo. Ou ele vai trabalhar daqui para cima ou ele vai trabalhar daqui para baixo. Tá tudo correlacionado. Vocês têm que conseguir ver isso. Tá. O Eita melhor, a dúvida também tá bem melhor para tirar. Ô, Augusto, Opa, nesse mesmo desenho que você fez aí, nessa marcação aí, eu já levei alguns loss nessa situação aí, que ele vem buscar o futuro de compra, arrematado pela venda, no caso, ele dá a rejeição, fica abaixo, a gente tem uma leitura para venda, só que ele acaba não revertendo, ele continua o movimento. Como eu pegaria uma operação após ele, tipo assim, retornar para dentro da compra? Sendo que, tipo assim, ele teria que fazer uma venda com essa leitura. se você domina essa leitura e você sabe que, acho que nem a gente está falando, né? A formação do preço é assim, a leitura é essa. Quando há a quebra, a gente fala retomada de mercado. A gente fala que é vela de start. Se o preço tinha que voltar, né? O preço está voltando. Opa, tinha que voltar. Aqui é movimento de compra, mas não teve um movimento de venda. Essa vela é uma vela de start. Essa vela de start ela vai defender do mesmo jeito que a vela de arremate. O preço vai ter que romper ela, vai ter que sair dela para poder impulsionar. Vocês lembram que a gente fala assim, ó, o ABC, assim, quando o preço rompe, né? Aí ele pega e impulsiona. É porque essa vela de start que está defendendo aqui que deveria cair, ou melhor, que deveria subir, mas aí caiu, o preço vai ter que romper ela. Quando o preço romper ela, ele dá mais uma impulsão. Geralmente isso acontece no terceiro movimento. Você tem que estar ligado em qual movimento está acontecendo isso, tá? Você está operando ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro movimento estrutural que está sendo formado. Isso é importante demais. Entendi. Vou focar nisso aí, então. Naquela aula que eu mando de arremate, ela tem isso daí que eu falo, velho, que tá aqui para ter retraído e não retrai. Isso. Você sabe aonde está a limitação do preço. Você tem que entender o ciclo. Mano, o que está na minha cabeça é, o movimento aqui tem que ser de compra. Quebrou a estrutura, mano, é normal no gráfico, porque isso aqui é movimentação de preço através de arremate de ofertas, lá do livro de ofertas. Entendeu? A instituição está querendo trabalhar as ofertas, captação de ofertas. Eu falo assim, ó, você tem uma taxa, né? Se o preço rompeu, você tem arremate de compra, mas se o preço voltou para dentro da taxa que ele rompeu, esse arremate não é de compra, esse arremate é de venda. A venda só captou a oferta e vai trabalhar abaixo de novo. É aí que tu tem quebra de estrutura. Opa, tá fazendo estrutura de compra. Tem que fazer estrutura de compra, arrematou. Mas aí ele pega e faz o quê? Volta. Ele tem que voltar no futuro, né? Até onde tem futuro da venda para poder fazer isso, certo? Mas não, ele pega e faz isso, ó.
A vela que arrematou, ele vai romper a vela que arrematou, aí ela vai impulsionar. Porque essa vela que arrematou é o start que eu expliquei no começo. Só que aí, Augusto, após uma vela de start, tipo assim, seria ideal esperar uma confirmação em cima dela para poder pegar uma entrada a favor dela? Seria isso? Isso, Um movimento de correção em cima dela, no caso? Uma isso, confirmação, né? isso. Entendi, compreendi o movimento agora. Bacana. Então a vela de start vira tipo quase uma ABQ também. A vela de start é do ABC. É ela que quebra o ABC. E a partir dela você tem um novo ABC. Entendi. A vela de start eu não tava. Não, que eu não compreendia direito, mas agora. A gente ainda vai falar disso nos teóricos dos cursos, do curso ainda para frente aí, tá? É que nas dúvidas aqui aparecem muitas coisas que eu tenho que explicar para vocês, Certo, certo. certo? Outra característica da vela de start é isso aqui, ó. Existem umas características da vela de start. A quebra de estrutura é uma, tá? Quando o preço tenta voltar para onde foi arrematado, onde é futuro, e tem que reverter, ele não reverte. Aí a vela vai e cobre a oferta. Vamos supor, se esse pavio aqui, ó, tivesse vindo aqui, né? Aí ele ia buscar o futuro dele. Beleza, retraiu, tinha que reverter, certo? Aqui tinha que ser uma venda. Um exemplo, se esse pavio tivesse vindo aqui nesse lote. Tá, tinha que reverter. Aí a vela de compra pega e vem e cobre essa oferta aqui, ó, que tentou entrar nesse lote. Automaticamente essa vela também vai ser uma vela de start. Vai defender do mesmo jeito. Se a retração vier para dentro dela, ela vai reverter para compra. Se o preço romper, ele vai seguir. A característica da vela de start é, ela defende quando a retração volta para dentro dela e quando ela é rompida, o preço segue. A questão do limitador lá é o seguinte, o preço está limitado aqui, ó, certo? Aí o preço rompeu no falso rompimento. O preço tem que voltar para aqui, pô. Ele tem que contabilizar pelo menos na taxa para confirmar para cima. Ou ele vai voltar para dentro do limitador aqui. Se ele voltar, ele vai buscar a mínima do movimento que ele rompeu. Isso é cíclico também. Vocês têm mais alguma dúvida, minha gente? E a taxa de defesa? Ué, a taxa de defesa é a taxa que precisa ser arrematada. Quando a taxa de defesa é arrematada, você tem um preço B. Taxa que precisa ser arrematada, taxa de defesa. Preço que arrematou a taxa de defesa, preço B. Preço que volta no preço B é o preço C. Se o preço C rompe, ele continua. Certo? Certo. Ô, Augusto, só mais uma dúvida aí. Sim. Eu vejo você falar muito aí a questão do preço fechar dentro de uma defesa. Eu já até te perguntei isso lá no grupo, mas é tipo assim, a gente trocando as ideias aqui, fica mais bem explicado. Você fala muito disso quando o preço fecha dentro de uma defesa, ele reverte. E eu queria saber um pouco disso aí, mais detalhadamente. O preço fecha dentro da defesa e reverte. Isso, sim, questão de preço fechado, final de taxa. É o seguinte, a limitação, né? Vamos supor, você tem. É o que eu falei aqui de limitação. Na limitação, o preço tem que criar primeiro. Entendeu? Você tem um preço fechado. O preço voltando aqui, ó, quer dizer que ele arrematou. Arremate é da compra. Ele tem que jogar para cima. Porque quem arrematou foi a compra. Aí a gente tem um deslocamento que o preço cria, ou no falso rompimento, e depois volta, ou ele rompe na mesma vela e depois retrai. Automaticamente ele cria uma oferta que está conectando com o nível passado para ele poder voltar a trabalhar dentro desse nível. Mas, ô Augusto, eu falo assim, no preço atual, no caso, tipo assim, tenho uma defesa, eu tenho ali uma marcação de uma defesa, uma leitura ali, e o preço vai e expira dentro daquela vela, entendeu? Assim, de uma vela de defesa, que seja, igual você explicou no começo dessa live, entendeu? Tipo assim, na leitura atual, o preço fecha no meu preço atual, entendeu? Que leitura eu teria perante uma defesa ou um rompimento, mesmo que o preço fica fechado, entendeu? Igual aqui, ó. Isso. Caramba, por que tá lento assim, velho?
Aqui, Isso. Tá dando um delay. teu preço está fechado, né? Certo, O teu preço, quando está fechado e ele mata a oferta, ele está fazendo o quê? Arrematando. Esse preço é um preço de arremate, certo? certo. Se esse preço tiver expirado aqui dentro de um movimento de compra, ele está arrematando a oferta de compra, ele vai impulsionar, tá? Mas aqui acontece que o arremate pode ser da venda, o preço vai buscar essa oferta e vai descer. Acontece as duas situações. É a interpretação do gráfico no momento que você está operando. Entendi. É o seguinte, eu falo assim, ó, o loss, mano, ele vai te acontecer por causa dessa leitura nossa, tá? Mas quando o loss acontece, você tem que interpretar o que está acontecendo com o teu loss. Quando o preço... É engraçado assim, né? Eu interpreto assim, olha como é que é a interpretação. Você tem um domínio que arrematou as compras, certo? Aí o preço Certo. pega e chega no eixo aonde que tinha que ter o quê? Retração, porque se esse é um eixo de arremate, tem que jogar para baixo. Não tem a retração, você não está tendo presença nenhuma do movimento que arrematou. Se você não tem retração aqui, você não está tendo presença de venda aqui. O preço joga para cima. Entendi. Isso até já me tirou outra dúvida também, essa questão da retração em cima de um eixo também. Já tirou duas dúvidas de uma É vez só. porque é assim, ó, o eixo de arremate ele não tem que dar uma resposta. Sim, Arremate de venda, o preço chegou no arremate de venda, você tem que ter uma resposta de venda, né? certo. Tem que ter uma retração ali, é onde que eu passei lá nos primeiros vídeos. Vamos pegar a retração aqui. Tem que ter uma retração, porque o arremate é um movimento que vai te dar uma resposta. Se ele não te dá uma resposta, o que que você entende? Que o movimento que está contra o arremate está mais forte que o arremate, Certo. certo? Certinho, compreendi. Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente? O que eu quero é que vocês foquem nisso daqui, do preço retornando para o nível dentro das estruturas e as estruturas que estão fazendo domínio, rompendo o nível ou estrutura voltando para o nível, tá? Essa característica da vela de start também é muito importante para vocês saberem identificar, porque é ela que vai quebrar a tua análise. Você tomar um loss numa vela de start é tranquilo. Você sabe aonde você vai operar novamente. Por isso que eu sugiro que vocês acostumem-se a ler o gráfico. Antes de você dar suas entradas, você saber onde está suas velas de start, qual o preço que rompeu, qual o preço que está rompendo o limitador para você saber onde está a tua força. A gente saber as defesas é para a gente ter um start de leitura. A partir do rompimento das defesas, a gente tem uma continuação de leitura. Augusto, Opa, to- toda vela de start é a que não reverte, por exemplo. Por exemplo, agora que eu peguei no primeiro registro, tinha que ter o erro, tinha que reverter. Que a não reverter é vela vela de de start. start. Vela de start. Aí você pode marcar as taxas dela bonitinho, espera o preço trabalhar perante ela, que você vai ter uma entrada legal. Não, beleza. Obrigado aí. Sempre olha, tá? Dentro de qual movimento que a vela de start está tirando o preço ou colocando o preço. Tá. E a estrutura também, igual, por exemplo, essas duas velinhas verdes que tá aí, né? Aqui. Rompeu atrás. Isso. Aham. Deixou eu paguei na estrutura, por exemplo. Cá na frente reverteu. Tem um erro da estrutura, certo? Que ela Sim, não der a retração e não reverter, rompeu também é vela de start. vela de start, meu cara. Não, beleza. Tranquilo. Certo, minha gente? Parabéns É pela porque essa aula. vela Cada de vez start eu mais tenho que claro. eu pego nela, mas agora já dá para compreender bem. Tem muita coisinha para nós pegar ainda aí. A gente só está falando de estrutura até agora. Eu quero chegar na parte de projeção, que vocês vão entender que a projeção dentro disso daqui é muito lindo também. É bom, e é bom. Não fiquem afoitos. Estudem o que está sendo passado. Eu estou com a maior Eu, cautela para passar as coisas para vocês com o maior cuidado para que vocês não atropelem nada. Eu estou mas a live é gravando. bom que tira dúvida. É, Alguém vê vídeo, vê, que tem hora que e a gente até já assistam, meu. Assistam, reassistam quantas vezes vocês quiserem os vídeos de operação.
Comece a identificar o que eu estou fazendo nas operações, porque o mercado é cíclico. Do mesmo jeito que você deu uma entrada meio-dia, você vai dar uma entrada às 5 horas da tarde se acontecer o mesmo movimento. Muitos beleza. cenários já estão formados na minha cabeça, porque eu já sei aonde que tem que reverter, aonde não tem. Se você sabe aonde o preço tem que reverter e não reverte, você sabe onde está a retomada de mercado. Se você sabe onde está a retomada do mercado, você tem o start. Se você tem o start, você sabe aonde você tem uma leitura. Certo? Certo. Top demais. Certo. Gente, eu vou encerrar a live aqui então. Na segunda-feira ela vai estar na plataforma, tá? E a gente continua aí com os conteúdos ainda, que tem bastante coisas. Essas coisas que eu expliquei para vocês, vai para a plataforma também, tá tudo anotadinho certinho. Eu crio